Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Mais um vídeo da série Maternidade. Esse é o terceiro vídeo. Se você não viu, vou deixar aqui o link para a playlist onde tem os primeiros vídeos dessa série. E hoje a gente vai falar sobre hábitos e fracassos na maternidade. Por que que é importante falar de hábitos? Eu separei aqui alguns textos de dois livros que me fizeram pensar muito sobre esse tema e que eu gosto demais deles. O primeiro é Liturgia do Ordinário, e aqui a Tish Warren ela fala assim que a nova vida que nós encontramos em Deus, ela é vivida em dias, horas e minutos. E Deus está nos formando como novas pessoas. E o lugar dessa formação são os pequenos momentos do hoje. Então, quando a gente fala de hábito, a gente pensa nas menores coisas ali, as coisas mais simples que a gente faz. São as coisas que nos formam. Esse outro livro aqui que chama Uma Regra Comum, o Justin ele cita um outro livro que chama O Poder do Hábito, o outro chama Charles Duhigg, e ele fala assim: quando um hábito se forma, o cérebro deixa de participar plenamente das tomadas de decisão. Então, a gente fica ali pensando às vezes em muitas coisas. Se você já tem um hábito, você não precisa pensar, você não precisa tomar aquela micro decisão. E uma outra frase que o Justin traz nesse livro é: uma vida bela é a impressionante simplicidade dos momentos que compõem os dias da nossa vida. Conversa muito com o que a Tish Warren falou também. Então, eu comecei a gravar esse vídeo, né? A trazer aqui algumas semanas, eu já tinha gravado um outro vídeo falando sobre os hábitos, a importância dos hábitos na maternidade, os pequenos momentos do dia a dia, os pequenos momentos que nos fazem a vida, né, com os nossos filhos, com o nosso marido, os momentos que nós estamos em família, eles são os momentos que nos constroem. E se a gente tem hábitos, esses hábitos são cultivados no dia a dia da nossa família, eles vão formando e vão dando características aí para quem nós somos como um lar, somos diante de Deus os hábitos que a gente cultiva. E depois que eu tinha escrito, falado sobre isso, também escrito um pouco sobre essas reflexões, e eu também estudando para gravar esse vídeo, eu peguei um outro livro que é esse A Idade da Oportunidade, um livro muito bom. E ele fala que a missão dos pais é ser usado por Deus para ajudar a produzir um coração governado por nada além de Deus e sua verdade. E vivendo isso e pensando, em nenhum momento eu tenho trazido para cá o objetivo de falar que eu tenho uma maternidade perfeita ou trazer exemplos da minha casa. Tenho falado muito de coisas que eu tenho aprendido e lido e, assim como você, imagino, tentando aplicar no dia a dia, tentando ver novas coisas que podem melhorar a nossa rotina, melhorar a nossa convivência e nos ajudar nessa missão. Como é que eu posso ser usado por Deus para ajudar a produzir um coração governado por nada além de Deus e sua verdade? E dentro dos hábitos, olhando para essa missão, estudando um pouco mais para compartilhar desses assuntos, dentro de uns hábitos que nós temos aqui em casa de conversar. Eu fui impactada por uma conversa com os meus filhos e percebi erros que eu estava cometendo e que eu não tinha essa visibilidade, que eu não estava percebendo alguns pecados que eu estava tendo ali na criação e na conduta junto com eles. Preocupada assim com os hábitos, mas talvez indo um pouco para o legalismo dos hábitos. E quando a gente vai para o legalismo dos hábitos, a gente se preocupa muito mais com a atitude, o comportamento dos nossos filhos, do que realmente o coração, do que realmente o que está motivando aquelas atitudes. E a gente está mais preocupado. Eu estava mais preocupada em que eles cumprissem algumas atividades, alguns comportamentos previstos ali, sem reclamar, porque já são hábitos, então por que vocês têm que reclamar? Mas faltando amor para entender às vezes porque eles estavam um pouco desconectados ou um pouco frustrados e e aquilo me deu uma sensação grande de fracasso, né?
Tô aqui falando, querendo compartilhar um pouquinho das coisas que eu tenho aprendido, mas eu não tô conseguindo fazer isso com amor dentro da minha casa, não estou conseguindo aplicar isso dentro da minha casa. E acho que isso é bem importante dizer que não vou ser nunca um exemplo a ser seguido cegamente. Nosso exemplo é a Bíblia, nosso exemplo é Deus. Mas ele usa pessoas quebradas, pessoas fracassadas, para poder glorificar o nome dele. Então, é por isso que eu não desisti e voltei aqui estudando um pouco mais, inclusive, sobre fracasso. Nesse mesmo livro, né? Eu estava lendo ontem, ele fala uma série de coisas sobre regras e sobre rotinas e sobre hábitos. E o último capítulo do livro ele fala sobre fracasso. E ele tem uma frase que ele diz assim: a beleza está na quebra, né? Ele está falando ali como se nós fôssemos um vaso, uma louça, e que a beleza está na quebra que a gente passa. E para aqueles que têm o olhar legalista, o fracasso é destrutivo. Mas olhe para fora, procure a beleza, e você verá que o fracasso está transformando em uma obra de arte. Você é o vaso de Deus, com rachaduras incrustadas com o ouro da graça. Você é mais bonito agora, por causa das suas fissuras. E como isso falou ao meu coração e me fez sentir muita vontade de compartilhar isso também. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha os melhores hábitos, a gente ainda é um ser pecador. Ainda somos pecadores, criando filhos pecadores, e por mais que a gente tenha consciência do que deve ser feito, ou por mais que a gente eduque os nossos filhos, eles também saibam o que eles têm que fazer, é muito difícil, mas nós vamos fracassar. O fracasso acho que é a nossa única certeza. O fracasso, ele nos mostra a nossa total inutilidade se a gente não tiver debaixo da graça, se a gente não tiver com os olhos fixados em Deus, se a gente desvia um pouquinho o olhar, né? Assim como Pedro, quando estava ali caminhando em cima das águas, olhando para Jesus, quando ele desviou o olhar, ele afundou. Eu acho que aqui nossa missão como pais, de ser usado por Deus para produzir um coração governado por nada além de Deus e sua verdade, se a gente olha para baixo e a gente deixa nós mesmos de sermos governados por esse Deus, pelo nosso Deus, o único Deus maravilhoso, e pela verdade da palavra dele, nós vamos cair e nós vamos fracassar. E por mais que a gente esteja alerta, a gente vai fracassar. Porque o trabalho de pai e mãe é um trabalho de 24/7. É o tempo todo que você está junto. E a gente não consegue ficar 24/7 sem pecar. Então a gente precisa tratar com amor, com a graça que nós fomos criados e, e pedir sabedoria para Deus de como a gente faz isso, né? Então, o que eu tinha preparado antes era falar um pouquinho sobre a importância de você criar hábitos, né? Se seus filhos são pequenos, crie hábitos que vão te ajudar quando eles crescerem, quando eles tiverem com outras coisas na vida deles, mas eles vão ter esses hábitos enraizados. E procure hábitos que conectem, né, a família, hábitos que ajudem a produzir conversas. Então, a gente tem um hábito aqui que é contar qual foi a parte mais feliz do dia, como é que a gente pode, o que a gente tem para agradecer daquele dia, e a gente faz isso com eles desde muito pequenos. E é uma forma, mesmo que às vezes a gente não tenha tido tempo para conversar durante aquele dia, é uma forma da gente saber um pouquinho de como aquele dia aconteceu. Então, tenha tempo dedicado, tempo exclusivo para os seus filhos. Desliga o celular, deixa o celular para lá. Se você precisar, peça licença para eles. Fala, vou só responder essa mensagem, eu vou só fazer tal atividade, eu vou só fazer isso. E explique para eles, mas não fique dividindo a sua atenção, balançando a cabeça. Aham, aham. Você vai criar aí uma barreira, né? Então, é muito importante esse tempo dedicado e exclusivo. Segundo ponto, nós somos imperfeitos, né? Falei aqui antes, mas diante dos hábitos, a gente vai errar, a gente não vai conseguir cumprir todos os hábitos, vai dar problemas, mas seja diligente aí, continue, seja insistente. E
E dessa forma reconheça os seus pecados, né? Reconheça os seus pecados, peça perdão. Isso faz muita diferença numa relação com os filhos, quando você reconhece e quando você pede perdão e quando você também pediu perdão a Deus e Deus te ajuda, enxergando esse pecado, a te transformar, ele vai te transformar. E esse é o maior testemunho que você pode dar para os seus filhos, a sua transformação feita por Deus diante da sua humildade, de ter errado e de ter feito diferente. E, por fim, se prepare sempre para conversar com seus filhos. Então, ore, leia, peça conselhos para alguém que você confie na sua igreja, para o seu pastor, para algum conselheiro. Como é importante a gente se preparar e poder influenciar os filhos com assuntos que são relevantes para a vida deles. E, por fim, queria fechar esse tema aqui de fracassos e hábitos, citando de novo esse livro aqui, porque foi muito importante para mim, refletindo nos meus fracassos. Eu tenho certeza que você também deve compartilhar de momentos de fracasso, seja na maternidade, seja na sua vida, nos seus relacionamentos. E o Justin, ele termina basicamente o livro falando assim: olhe para mim ou para qualquer outro ser humano por tempo suficiente e você não verá nada além de um hipócrita. Isso vale para todos os seres humanos, sem exceção. Mas se você ficar ao meu lado e olhar para onde estou olhando, então nós dois veremos Jesus. Ele é a vida que queremos. Jesus é a vida entregue por nós. E o ouro da ressurreição incrusta todas as nossas falhas. Foi ele quem viveu a vida bela. Ele é o único que redime a nossa vida. Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes na Sua palavra e que a diligência de buscar os hábitos espirituais também nos ajude a ter bons hábitos na nossa família, sabendo que o fracasso faz parte, sabendo que o fracasso é parte do nosso dia a dia e que a nossa vida faz parte de como a gente lida com esses fracassos, não por nós mesmos, mas levando aos pés da cruz e pedindo por graça para que Deus nos ajude e nos redima de todo o nosso pecado, de toda a nossa impureza, e é só vivendo essa vida de reconhecimento de pecado, de levar isso aos pés da cruz, de receber o perdão e a graça, e de fazer transbordar essa graça e oferecer essa graça para os nossos filhos, é que a gente vai conseguir fazer algo diferente e algo especial. Então, mesmo que você fracasse, não desista, não deixe que esses problemas te omitam de ser usado para falar para outras pessoas, que isso te encoraje a fazer diferente, a buscar sempre aquilo que Deus quer. E Deus vai nos conduzir de derrota em derrota, de fracasso em fracasso, até aquele dia onde nós seremos perfeitos e o pecado já não vai mais fazer parte da nossa vida. Que Deus te abençoe. Um abraço.